Graças a Deus. Tem nos abençoado muito, pastor. Eu vou dispensar aqui a apresentação, porque você já está em casa. Amém? Louvado, enaltecido, exaltado, glorificado, adorado, seja para sempre o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém. Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Na alegria de poder retornar esta magna e querida igreja, ver todos aqui reunidos adorando o nome do Senhor Jesus. Estamos felizes, estou aqui na companhia da minha esposa, nossos filhos, e para nós este é um momento em que temos as nossas energias reabastecidas para o início de uma semana. Então nós estamos no lugar certo. Que Deus possa abençoar a tua vida, abençoar a tua família, porque a tua família é bênção de Deus. Por mais que a sociedade esteja, infelizmente, caminhando a passos largos rumo a uma degradação moral, nós que recebemos a Cristo como Salvador, ainda mantemos arvoreada a bandeira do Evangelho, e disso nós não abriremos mão de maneira nenhuma. Deus é o centro do nosso lar, da nossa família. Que a tua família esteja sempre em torno do nome de Jesus, porque somente o sangue de Jesus é que nos purifica de todo o pecado, é que nos enche de graça e que nos prepara a cada dia para um dia estarmos para sempre com Ele na glória celestial. Então vamos em frente, marchando, participando deste exército cujo general nunca perdeu batalha. Vamos juntos, creio, a cada dia que nós seremos vitoriosos em nome de Jesus. Quero louvar a Deus por esta oportunidade, agradecer ao convite. A Igreja Evangélica Ebenezer tem moral comigo, viu, pastor? Irmão Israel. O Israel é um irmão nosso, sou muito querido. Essa igreja tem moral comigo, viu? Tenho muito respeito por essa igreja. Ontem eu estava no púlpito da Assembleia de Deus do Sérgio Luiz, cujo presidente deste ministério é o vice-presidente da convenção a qual eu faço parte, e nós já estávamos ali agendados para ministrar um culto de jovens, uma agenda já estava feita já há quase 2 meses por aí. Eu estaria ministrando a palavra e minha esposa ministrando louvor. E eu quebrei o protocolo, eu estava no púlpito, e aí eu fico com o telefone, né, porque os nossos filhos tinham ficado em casa com a babá, e também a minha sogra já tem algumas debilidades na saúde, e a gente fica sempre atento ao celular, né? E aí eu vi o celular tocando, estava no silencioso, tudo, eu olhei para Israel. E aí eu logo presumi que fosse alguma coisa referente à igreja. Então ali eu quebrei o protocolo, né, e atendi, e era justamente para estar aqui com os irmãos no culto de hoje. E ainda bem que eu não tinha agenda, né? Hoje é o dia que eu estaria lá na nossa igreja, que é a Assembleia de Deus Parque Cotira, onde nós ali servimos a Deus com alegria, e o nosso pastor presidente apoia essa nossa chamada, esse nosso trabalho de ministrarmos a palavra do Senhor nas igrejas de Deus. E aí eu avisei a ele que não estaria hoje na igreja por conta deste compromisso,
E aí ele só mandou uma mensagem dizendo assim: maravilha, deixa Deus te usar. Eu disse, glória a Deus, e é o que eu gosto que aconteça mesmo, é que Deus nos use. O que seria de nós sem esse Deus, irmão? O apóstolo Pedro bem disse, quando Jesus estava ali dirigindo algumas palavras bem contundentes, que fizeram com que algumas pessoas deixassem ali o contingente apostólico e abrissem mão de seguir a Jesus e fossem embora. E ali os discípulos chegaram até assim com um tom exaltativo para Jesus, né, dizendo: Senhor, as pessoas estão indo embora, estão te deixando. E ali Jesus olha para ele: vocês também não querem não? Pode ir, vamos. E ali Pedro olha e diz assim: Senhor, para quem? Não é para onde, tá? Para quem iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna? Então, irmãos, a nossa maior alegria, nossa maior satisfação é de fato estarmos na presença dele. Glória a Deus. Nós já louvamos o nome do Senhor, e esse ministério do louvor está de parabéns. Pastor Enoque, direção desta igreja, que Deus abençoe grandemente em nome de Jesus. Pastor Enoque, cada dia mais jovem, bonito, viu? Quero chegar nessa idade, nesse porte aí, pastor. Deus abençoe, viu? Como sempre, muito simpático. Glória a Deus. Deus abençoe. Amados, o presbítero Israel me passou um tema. Nós oramos a Deus para que o Senhor se revelasse a nós e dissesse o que deveria ser ministrado esta noite. Então eu queria pedir aos irmãos, por gentileza, que ficassem atentos à palavra. Aqueles que gostam, têm costume de tomar nota, façam, se tiverem possibilidade de fazer, mas que fiquem atentos à palavra. Sem dúvida o Espírito Santo falará conosco em nome de Jesus. A minha garganta não está das melhores devido às ministrações, e ontem foi bem esticado. Disseram que eu terminasse 9 horas ontem. Quando deu 21 horas, eu sou muito obediente. Quando deu 21 horas, eu estava encerrando. Quando foi para entregar o microfone para o pastor da igreja, ele viu o clima que a igreja estava, pelo que Deus ministrou aos corações dos jovens aquela noite, ontem à noite da palavra, que aí ele se sentiu tão sensibilizado pelo Espírito e viu o que é que o Espírito Santo estava fazendo no meio dos jovens, que pediu para eu continuar. Olha, pedi para pregador assembleano, meu irmão, pentecostal. Disse: pastor, ore pelos jovens, chama os jovens para frente para orar, e chama sua esposa para louvar de novo. Só ora, meu patrão. Aqui é fogo do povo. Irmãos, nós vimos uma cena linda ontem, e que não pode se tornar rara. Vários jovens foram à frente para receber oração, chorando, se alegrando, glorificando, se prostrando no chão, se entregando à presença de Deus. Minha esposa louvou novamente, eu fiquei ali orando, e para a glória de Deus saímos dali abençoados pelo que nós vimos. Então é isso que alegra a nossa alma, é esta presença que você está sentindo aí agora também. Glória a Deus. Então eu vou aqui no ritmo bem compassado, mas o importante é que a palavra seja ministrada e que você absorva aquilo que o Espírito Santo for falando a nós esta noite. Jó capítulo 42, versículo de número 2. Já que o tema é Deus tem um plano para nós, então vamos entender o que é essa questão de Deus ter um plano. Que plano é esse? Por que eu devo me submeter a este plano? O que é este plano? Então vamos entender, pelo menos procurar entender aqui nesses poucos minutos que nós temos sobre este assunto. Jó 42, versículo 2. Louvado seja Deus. Aleluia.
sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus planos ou nenhum dos teus propósitos, quem estiver com a NVI, a Nova Versão Internacional, bem sei que tudo podes, nenhum dos teus planos pode ser frustrados, ou que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Na NVI diz: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Senhor Deus e Pai, te somos gratos por esta noite, e eu me rendo ao teu senhorio mais uma vez, Senhor, compreendendo e entendendo, Senhor, que sem ti eu não sou nada, e por isso, Pai, eu rogo pela tua misericórdia e pela tua graça mais uma vez. Fala conosco, Senhor, esta noite, em nome de Jesus. Amém. Amados, nós entendemos, já conhecemos este versículo e sabemos em que contexto ele está inserido. Foi no momento em que, passados 9 meses da prova de Jó, ele entende, cai em si e compreende por que foi necessário passar por tudo pelo que passou. Ele mesmo confessou isso. Ele entendeu qual a finalidade daquilo tudo. Quando Deus apareceu para ele no final da sua prova, se manifestando em um redemoinho e chamando pelo seu nome, Jó entendeu e disse o seguinte: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Foi necessário toda aquela prova para que Jó viesse a adquirir algo que ele entendeu e falou neste versículo que ele não tinha, que era uma profunda intimidade com Deus. Ele tinha, mas não tinha nessa dimensão. E agora ele profere essa palavra, e Deus, como se dirige a ele entende e pronuncia este versículo que nós acabamos de ler: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. E nós, muitas das vezes, temos Jesus como nosso Salvador. Todos nós temos, mas muitos não entendem que Jesus não é só o nosso Salvador, como também Ele é o nosso Senhor. E nós, na postura e na posição de servos, temos que nos submetermos ao seu senhorio, pelo que está escrito em sua palavra. Na oração do Pai Nosso ele disse isso: que seja feita aqui tanto na terra quanto no céu. Ou seja, a vontade de Deus sempre prevalecerá. O coração do homem faz muitos planos, mas a resposta certa vem de Deus. Jó estava ali diante de 3 perspectivas, e é o que acontece conosco quando também estamos passando por algum período de provação, que é justamente para que nós venhamos aceitar aquilo que Deus quer para nós. Então existem ali 3 perspectivas, 3 visões. A primeira perspectiva, primeira visão, era de Satanás. E na visão de Satanás, o que é que acontece? Foi o que ele falou para Deus: as pessoas creem em Deus, servem a Deus somente quando estão prosperando. Isso foi o que Satanás falou para Deus, que as pessoas só são fiéis enquanto estão usufruindo das benesses
entendemos que diante daquilo, Deus agora se utiliza daquele instrumento da provação para provar que Satanás estava errado. E aí vem uma outra perspectiva, a perspectiva, a visão dos amigos de Jó. E que perspectiva, que visão era essa? Quem já teve a oportunidade de ler sobre o livro de Jó, verificou que aqueles 3 amigos tinham discursos belíssimos, cultos, intelectuais, mas sempre convergiam para um único ponto. Qual ponto? Jó, tu estás assim porque tu pecou. Você lê um capítulo inteiro do discurso de Elifas, de Bildade, de Zofar, e você vai ver que eles sempre apontam para a mesma coisa. Jó, tu pecou, Jó. E é assim que acontece às vezes quando muitas pessoas nos veem passando por situações adversas. Olha aí, se está passando por isso é porque alguma coisa errada ele fez, não é assim? Só pode estar em pecado, só pode ter feito alguma coisa. Aí outros, aquele que usa um linguajar bem mais antigo, né? Diz assim, olha, ele está pagando, viu? Está pagando. Quando na verdade é prova. E através desta prova, o plano de Deus será implantado na tua vida. E aquilo que você acha que é insuperável, que é difícil, que é interminável, na verdade tem um fim, e o fim sempre será glorioso. E você entenderá que Deus sempre esteve com você. E aí a perspectiva de Deus, que é que nós vamos trabalhar esta noite. E qual é a perspectiva de Deus? O sofrimento é a maneira que Deus usa para ensinar, disciplinar e refinar a nossa vida. Ele se utiliza desses momentos para quê? Nos fazendo confiar nele, por quem ele é e não pelo que ele faz. Nós precisamos entender que nós estamos aqui neste ambiente sagrado, adorando, louvando a este Deus, não pelo que Ele pode nos proporcionar, mas primeiramente por quem Ele é. Ele é o Senhor, Ele é o dono da nossa vida. E agora o que é que eu preciso entender acerca do plano de Deus? Primeiro, Deus é um Deus de amor e um Deus de propósito. Deus não faz, não existe essa questão do acaso, não existe, não é nada por acaso. Deus está sempre trabalhando na nossa vida, não existe nada sem propósito. A segunda questão é que Ele nos criou com um propósito específico em mente, e você já descobriu qual é esse propósito que Deus tem com você? Só existe uma pessoa que consegue descobrir isso, é você próprio. Você já entendeu o que é que Deus está requerendo de você diante dessa situação que você está passando? Qual é o plano que Ele quer iniciar, que Ele quer executar na tua vida? Ele já tem até te chamado a atenção em algum momento, te dado sinais, te mostrado, e você não tem captado. E é necessário que você peça em oração discernimento a Deus e procure se submeter e entender que o que Ele está querendo fazer na sua vida, ainda que seja algo doloroso, mas é necessário que Ele faça, porque será o melhor para ti. Imagina um homem que ele escuta uma voz. Ele está ali cuidando da sua vida, da sua família, dos seus negócios, vivendo uma vida comum, normal, tranquila. De repente ele escuta uma voz, e essa voz diz assim: Abraão!
lista com Abraão. Simplesmente chegou, sai da tua terra, da parentela e vai, segue. Não tinha mapa, não tinha bússola, não tinha Google Maps, não tinha GPS, não tinha nada. Você sabe o que é uma pessoa chegar e dizer assim: sai do meio do teu povo aí, vai embora. E foi o que Abraão fez. Ele pegou a família, pegou suas coisas e saiu rumo aonde? Nem ele sabia, mas ele foi obediente a uma voz. E aquela voz só foi falar com ele depois 13 anos para anunciar o nascimento de Isaac. É por isso que Abraão é tido como pai da fé. Ele recebe o nome de Abraão. Ele é provado no Monte Moriá. Deus o aprova. Ele se tornou pai das nações. Por quê? Porque ele acreditou no plano que Deus tinha para ele. Por mais adversidades, por mais tribulações, por mais lutas que ele viesse a enfrentar, querido, a melhor coisa que você pode fazer, escute isso, a melhor coisa que você pode fazer é confiar em Deus, é entregar a Deus a tua vida e descansar nele. Por quê? Ele é um Deus de amor e de propósito. Ele tem um propósito especificamente para você. E o plano dele a nosso respeito é perfeito e maravilhoso. Então descanse, espere, tenha calma, vai dar tudo certo em nome de Jesus. Eu quero aqui falar, não vai dar tempo suficiente, mas de algumas verdades acerca dos propósitos da vida. Seriam 5, mas eu vou aqui até onde o tempo permitir. Que você precisa entender sobre os propósitos da vida. Primeira coisa, nós acabamos de ler: nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. Os teus planos, sim, em algum momento você pode se frustrar, mas os planos de Deus não. Nenhum deles pode se frustrar. E o que Deus tem preparado para ti, Ele vai fazer, Ele vai executar. Isaías 14, 26 e 27 diz assim: este é o propósito que foi determinado sobre toda a terra, e esta é a mão que está estendida sobre todas as nações, porque o Senhor dos exércitos o determinou. Quem invalidará? E a sua mão está estendida. Quem, pois, a fará voltar atrás? E aí eu lembro das palavras do apóstolo Paulo, quando ele usou a analogia do vaso, quando ele disse assim: pode o vaso falar com o oleiro, questionar o oleiro: por que tu fazes assim? Exigir do oleiro alguma coisa? E me desculpe aqui entrar em uma seara um pouco complexa, mas eu tenho visto, acompanhado algumas pessoas falando em rádio, na internet, dizendo que nós temos que exigir de Deus, nós temos que colocar Deus contra a parede. Expressões que eu já ouvi, eu não sei se você já ouviu também. Que Deus é obrigado a te abençoar, que Ele tem o que fazer, porque se Ele não fizer, Ele não é Deus. Ele faz, Ele vai ter que fazer, Ele vai ter que te abençoar. Coloque Deus contra a parede. E aí, diante disso, irmãos, me desculpe, diante dessa aberração, eu vou para a Bíblia e eu vejo o profeta Naum dizer que as nuvens
do céu, eles falando da grandeza de Deus, que Deus é tão grande que Ele tem as nuvens como poeira nos seus pés. Lá em Êxodo 14, quando Moisés entrou ao cântico após a passagem, em Êxodo 15, após a passagem do Mar Vermelho, Moisés, ali inspirado por Deus, louvando, ele diz no seu cântico que Deus abriu o Mar Vermelho somente com o ar que sai das suas narinas. Só o ar que sai das narinas de Deus abriu o Mar Vermelho. E aí vem o profeta Isaías e diz que esse Deus é tão grande que Ele pesa os montes com balanças presas em seu dedo, que Ele tem os mares, os oceanos, como uma concha na sua mão. Aí este mesmo Jó, do qual nós lemos, diz que esse Deus é tão tremendo que Ele chama raio pelo nome, e os raios comparecem diante dele e dizem assim: eis-nos aqui. Aí eu olho para mim, esse pedaço de carne podre, pecador. Quem sou eu para colocar contra a parede um Deus que chama raio pelo nome, um Deus que abre o mar com o ar que sai das suas narinas? Eu não. O que eu tenho que fazer é o que Maria fez quando foi ao encontro dele na entrada de Betânia para falar da morte de Lázaro. Ela se chocou aos pés dele e o adorou. Então o que eu faço? Eu me submeto ao seu senhorio e digo: Senhor, é o teu plano e não o meu, é a tua vontade e não a minha, é o teu querer e não o meu. Em Provérbios 19:21 diz: muitos propósitos há no coração do homem, porém o conselho do Senhor permanecerá. Faça seus planos, faça seus projetos. Minha esposa e eu temos muitos. E aí o que é que a gente faz? Todo dia de manhã cedo: oração, 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 oração. Porque se não for pela vontade dele, a minha não importa. É o que ele quer. Teve uma hora que Deus, das muitas, ele se irritou com o povo de Israel. Muitas vezes isso aconteceu. E aí ele olha para Moisés e diz assim: Moisés, não quero mais saber desse povo. Faça o seguinte, Moisés, eu vou enviar um anjo, e eu vou dar ordem a esse anjo para ele fazer tudo. Eu vou ficar só aqui, Moisés. Está na Bíblia. E esse anjo vai guiar vocês, vai orientar vocês. Aí Moisés, com aquela intimidade, porque tem uns crentes que tem intimidade. Tem crente que tem intimidade com Deus. Aí Moisés bateu o pé e disse: Senhor, diga, Moisés, o Senhor pode enviar o anjo que for. Se a tua presença não for conosco, eu não saio daqui. Eu quero a tua presença comigo, Senhor. Eu reconheço que a tua vontade é o teu querer que prevalece, não o meu. Segundo, lembre-se, tenha sempre em mente, sempre, não esqueça disso. Lembre-se de que o plano de Deus é sempre bom. Sempre, sempre, sempre. Jeremias 29:11 diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz
e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Romanos 8:28 diz: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Uma serva de Deus, chamada, tem um nomezinho esquisito, mas eu já li a sua biografia, a sua história de vida, tem alguns livros escritos, uma vez. O nome dela é Corrie ten Boom. São 3 nomes: Corrie ten Boom. E essa serva de Deus sofreu no campo de concentração nazista, mas escapou, viveu até a velhice. E ela deixou uma frase que eu preciso que você decore essa frase. Ela diz o seguinte: se você olhar para o mundo, ficará aflito. E quando a gente olha para esse mundo, né? Quando a gente olha para a situação que está o mundo, e ela falou isso há 60 anos atrás. Se você olhar para o mundo, ficará aflito. Se olhar para si mesmo, ficará deprimido. Se olhar para Cristo, ficará descansado. Eu vou repetir para você decorar. Se você olhar para o mundo, ficará aflito. Se olhar para si, ficará deprimido. Se olhar para Cristo, ficará descansado. Imagine vocês, um jovem de 20 anos, carreira promissora como goleiro do Real Madrid. Tem alguém aqui que torce Real Madrid, né? Goleiro do Real Madrid. Estava na ativa de 1958 a 62. Estava lá, sucesso. Até que um dia, na noite de 22 de setembro de 1963, esse camarada vinha dirigindo seu carro com 3 amigos. Ele estava saindo da cidade de Madia da Honda até Madrid. E aí nesse percurso sofre um acidente. E esse acidente foi um acidente grave. O deixou semi-paralisado durante 1 ano e meio. 1 ano e meio, semi-paralisado. E sem falar que pouquíssimas chances dele voltar a andar. E lá no hospital que ele estava internado, um hospital chamado Eloy Gonçalo, lá em Madrid, ele começou a escrever uns poemas românticos. Ele muito galanteador, jovem, né? Dinheirado. Começou a escrever uns poemas lá, românticos. E uma das enfermeiras que atendia ele ficou encantada com aquilo. E aí ela foi lá e falou com algumas pessoas e conseguiu um violão para ele. E aí ele começou a dedilhar aquele violão, uma voz bonita. E passado 1 ano e meio, volta a andar. E aí ele procura uma gravadora. O dono da gravadora olhou ali as composições dele, achou linda uma certa música lá. E aí ele lançou o seu primeiro LP, na época do LP. E aí aconteceu que este homem chamado Julio Iglesias estourou. Para que vocês tenham ideia, esse camarada se tornou o artista latino-americano mais bem sucedido de toda a história. Os números dele são impressionantes: 200 milhões de cópias vendidas, 2.600
discos de ouro, de platina, 4.000 espetáculos em 500 cidades do mundo. Uma música dele chegou a tocar a cada 30 segundos e hoje ele tem, aos 79 anos, uma fortuna estimada em 5 bilhões de dólares. O que é que eu quero dizer com esse testemunho de uma pessoa que não compartilha da nossa fé, mas veja a situação que ele enfrentou e que às vezes nós enfrentamos e ficamos arrasados, não sabemos entender que às vezes é necessário algo que você pode até achar que é um desvio de percurso, quando na verdade é Deus querendo te mostrar que tem algo melhor do que a tua perspectiva imaginava que era. E essa luta que tu está passando, essa prova que tu está passando, essa situação difícil que você está enfrentando, ela está te fortalecendo para que você venha receber mais tarde algo infinitamente maior. Talvez ele não se tornasse bilionário como jogador de futebol. Foi preciso um acidente para desviar o percurso e fazer com que ele se tornasse quem ele se tornou. Agora você imagina você sendo crente, servo de Deus, que confia nessa palavra, que acredita nessa palavra, em nome de Jesus, descanse nele. Ele sabe o que faz, ele não erra o alvo, ele é o dono da nossa vida, ele vai te conduzir em triunfo. O teu tempo, a tua hora vai chegar. E eu quero já dizer para você, dentro ainda dessa linha, já vamos terminar, tudo tem seu tempo determinado, já está tudo preparado, vai dar certo, a tua hora vai chegar. Imagina o rei Davi, lá em 2 Samuel, capítulo 4, versículo 4. Davi foi o único rei da história de Israel que foi ungido 3 vezes. Saul morre, os reinos se unificam em torno de Davi, as 12 tribos agora estão unidas novamente, e aí não tem como eu falar historicamente o que aconteceu, mas aí as 12 tribos agora estão juntas. Davi é o rei absoluto daquelas 12 tribos de Israel agora. E ali ele está sentado no trono, e ele queria agraciar alguém da família por amor a Jonatas, já que ele era um irmão de Jonatas. E aí ele manda chamar um servo, um criado, que era do tempo de Saul. Seu nome era Ziba. Ziba chega e diz assim: diga, meu senhor, se Ziba, eu quero agraciar alguém, não sei se ficou aí algum descendente, alguém da família de Saul, de Jonatas, eu quero agraciar essa pessoa. E aí Ziba falou: tem. Quem é? Mefibosete. Ele está onde? Lá em Lodebar. Como é que está a situação dele? Rapaz, aleijado os pés. Está por lá. É filho de Jonatas, neto de Saul. A babá foi correndo, fugindo com ele, devido a uma perseguição. O menino caiu, fraturou os pés e agora está aleijado. Manda chamar agora. Mandaram chamar o menino. Chegaram na porta agora. Para onde? É o rei que está mandando te chamar. Como é o rei? Mas aqui é a minha situação, eu sou um aleijado, eu vou me arrastando, eu sou igual um cachorro, eu vou me apresentar diante do rei desse jeito. Rapaz, eu não quero saber, o rei mandou te chamar. E aí imagina o aleijado, todos os filhos, não estou falando em tom pejorativo, por favor, mas é o que a Bíblia diz, que não era aleijado. Entra na carruagem real. Sabe por quê? Porque havia chegado a vez dele. Havia chegado o momento dele. E ele chegou até a presença do rei e disse: olha, o que era do teu pai vai ser teu. Tu vai agora comer da minha mesa.
chegou a tua hora, Mefibosete, o teu momento chegou. E aí eu termino dizendo: recuse-se a desistir. Não aceite desistência. Essa palavra não pode existir no teu vocabulário. A última vez que eu estive pregando aqui, se não me falha, foi no mês de julho, né? Mês de julho. Eu já vinha amargando 3 meses desempregado. Dia 9 de maio, eu fui demitido abruptamente por apenas 4 meses de empresa, porque teve um corte geral nacional, a empresa era uma multinacional, e eu acabei indo no corte. E aí o que foi que aconteceu? Aí eu, muito confiante, até um pouco rico, 30 anos de TI, falo inglês, espanhol, 5 pós-graduações, homem, né? Agora é a visão do homem, agora é a visão do homem. Essa é a visão do homem. Vocês vão entender porque eu estou falando isso. Daqui a pouco eu estou empregado de novo. E aí passou o mês de maio, nada. Passou o mês de junho, nada. Aí o dinheiro da rescisão, 4 meses de rescisão, tudo bem que o salário era muito bom, mas não era dinheiro quando você vai usando e não vai repondo, vai acabar. Currículos espalhados por tudo que era empresa. Tudo que era empresa. Aí eu disse para minha esposa: minha filha mandou o currículo para a empresa X ali, e a gerente que tem lá é uma conhecida minha. Lá vai dar certo. Aí marcou entrevista e tudo e tal, aquela coisa toda. Teve uma entrevista online, uma entrevista presencial e tudo, maravilha, vai dar certo, né? Minha amiga lá, a pessoa, a empresa lá, eu conheço há muito tempo. De repente recebo um feedback: você não foi aprovado no processo. Rapaz, isso não é. Não pode. Aí vem aquela revolta. E eu nisso, eu comecei a experimentar que é ser sustentado pela esposa, viu, irmão? É até interessante, né, meu pastor? Não, até já me acostumando à ideia, né? A mulher mantendo a casa ali, comprando as coisas, e ela inverteu os papéis. Eu fiquei dando suporte e ela comprando as coisas aí, cara. E até gostando, até achar legal isso aí. Eu não recomendo não, viu? A macharada alfa aí, ó, os machos alfa aí, os raízes aí, não vá com essa não, viu? Por isso que a esposa é auxiliadora. É o momento que o homem estiver passando dificuldade, a mulher dá aquela força ali, mas a responsabilidade maior recai sobre nós mesmos, viu? Desde os 14 anos trabalhando, jamais queria aceitar questão dessa. Mas a minha esposa aí com paciência, nós orando, e a situação apertando, e aquela dificuldade, meu Deus, e aquela luta, aquela coisa toda. E uma certa noite, uma terça-feira, dia de terça-feira, tem um ciclo de oração na nossa igreja. E aí, aquela noite do ciclo de oração, eu estava em casa, a cabeça a mil, as contas atrasando, uma luta. E eu fiquei na situação de Elias, o Senhor mandando um corpo todo dia, o pinga-pinga. Irmãos, aí quando fui na quarta-feira, a minha esposa recebeu uma mensagem no WhatsApp da dirigente do ciclo de oração lá da igreja. A irmã Conceição, mulher de oração, disse: irmã Baiana, eu não sei o que é que o pastor Júlio está passando, mas eu senti de Deus de orar por ele. Nós estamos orando por ele. Meus amados, e aí eu em oração. Teve uma tarde, uma noite, tipo uma tarde, não lembro. Eu trancava o quarto, mas eu dei lugar dentro desse quarto. Eu orava em voz alta, eu pulava, eu repreendia o mal, ela falando coisas estranhas no lugar, eu mexendo, e aquela coisa toda, porque eu aprendi muito novo na fé, desde os 17 anos na presença de Deus, que quanto mais prova você estiver passando, mais a obra de Deus você tem que fazer. E aí eu comecei a me manter ocupado
falei com Deus, eu disse: Senhor, o que é isso? O que é que está acontecendo? Um monte de currículo enviado, eu não recebo nenhum feedback positivo e nada, nenhuma porta até agora. E ali, eu lendo um livro, e esse livro, eu já estou terminando ele, falava sobre autoconfiança. Teve um trecho que falou de autoconfiança. Aí o Espírito Santo enche o meu coração e me dá uma lapada. Mas pense numa lapada que eu estava merecendo. O Senhor disse assim: tu estás muito autoconfiante. Até agora tu confiando no teu currículo, confiando nos teus amigos. Confia em mim, porque quem vai abrir a porta sou eu. Pode ser o currículo que for, quem faz sou eu. E ali eu chorei, me rendi diante de Deus e disse: amém, Jesus. O que eu tinha que enviar de currículo eu já enviei, agora é com o Senhor. Eu vou descansar em teus braços. Para resumir, porque eu quero orar para vocês, então vamos terminar. Não desistir. Abriu-se uma porta. E olha como foi que eu falei com Deus. Olha o meu atrevimento misturado com fé. Quando Deus me exortou dessa forma, eu disse: Senhor, eu queria te fazer um pedido. Me abra uma porta em que eu possa trabalhar home office, que eu possa ter tempo na tua obra, seja horário flexível, e que eu ganhe muito bem. Olha o atrevimento disso, não quer nada, né, pastor? Não quer nada. Queridos, abriu-se uma porta do Rio Grande do Sul, numa empresa consolidada. A entrevista só foi uma entrevista, e na segunda ligação, com 3 dias depois, já foi a contratação. Para eu trabalhar em casa, horário flexível, ganhando o dobro do que onde eu estava ganhando, do que onde eu estava trabalhando. Você sabe por quê? Porque eu confiei em Deus. Porque o plano dele sempre é melhor. Você pode achar que é sofrimento, que está apanhando, que é a situação. Meu querido, só descanse, glorifique e não desista. Porque vai chegar uma hora em que o plano dele vai se concretizar e você vai glorificar o nome do Senhor. Pastor, eu nunca desejei tanto que esse mês acabasse para eu receber salário. No quinto dia útil, rapaz, quando eu dormi no que a miséria está grande. Mas feliz que eu vou ficar rico no quinto dia útil de setembro. Vou pagar tudo que é de conta atrasada. Que crente não pode ficar devendo. Pagar tudo que for de conta atrasada e continuar glorificando o nome de Jesus. Querido, eu quero ver que você fique de pé por alguns instantes. Me perdoe, eu passei um pouco do horário. Mas nós vamos louvar o Senhor com um hino. E na canção desse hino eu quero interceder pela sua vida. É culto da família. Se você estiver próximo ao seu cônjuge, à sua família, seus filhos, se for possível, estejam aí pertinho deles, abraçadinhos, se for o caso. Porque essa oração vai ser uma rápida oração, mas uma oração para que o Senhor nos dê força, perseverança, para continuarmos avante nesta jornada. Porque o que nós temos que fazer é acreditar que Deus é fiel e que os seus planos não podem ser frustrados. Amém? Já se ligue com o Senhor. Vamos louvar o nome de Jesus com essa mulher bonita e abençoada na bênção de Deus. Glória a Jesus. Vamos adorar o nome de Jesus. Glória. Aleluia. Se alegre. Se alegre. Adore. Glorifique o nome dele. Apresenta a tua família ao Senhor esta noite. E descansa teu coração. Aleluia. A minha vida eu entrego.
Deus quer fazer grandes coisas no meio do seu povo. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Bendito seja
Mas alguém vai fazer isso? Não tenha vergonha. Jesus morreu por você, de braços abertos, em uma cruz. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Amém? Vamos orar com esses irmãos. Em nome de Jesus, levante a sua mão, você. Igreja, novas vidas para o reino de Deus. A Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, há uma grande festa nos céus. Mas agora é muita festa, meus irmãos. É festa nos céus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos nessa noite apresentar esses irmãos que estão aqui na frente, que se decidiram por Ti, que estão se reconciliando, que estão entregando a sua vida. Pai, em nome de Jesus, apaga os pecados e escreve esses nomes no livro da vida, Senhor, que agora eles possam olhar firmemente para Cristo Jesus, que é o Senhor e é o autor da nossa fé. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor cuide de cada um, que eles estejam agora com a sua mente voltada para a Tua obra, para o Teu reino nesse lugar, Pai, em nome de Jesus. Fica com os Teus servos, Pai, fica com esses irmãos que agora são nossos irmãos na fé, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. E graças a Deus. Os irmãos que se dirigem ali pela porta ali. Os irmãos se dirigem ali para aquela porta. Amém, irmãos? Que coisa tremenda. É a ação do Espírito Santo. Não é coisa de homens, é a ação do Espírito Santo. Você está nos visitando. Nós queremos ter uma palavra com você depois do culto. Você se dirige também para aquela porta. Nós queremos ter uma palavra com você, em nome de Jesus. Amém? Vamos receber a bênção. Que a graça do Deus eterno, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, o amor de Cristo Jesus, repouse sobre a sua igreja, hoje e para todos sempre. Todos digam: graças
Graças a Deus, aleluia.